Meus irmãos, vamos lá. Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 16, ou seja, 16. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Repita comigo: isso fez ela por muitos dias. Por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Feche seus olhos. Aleluias. Senhor Jesus, Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos reunimos, ó Deus, em Tua presença para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado, ó Deus, por cada um de nós que estamos na Tua casa, e eu Te agradeço também, ó Deus, por cada um daqueles que estão assistindo a essa live neste momento, não apenas ao vivo, mas posteriormente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale com todos nós a sua forma e a sua maneira, mas fale conosco, ó Deus. Eu não sei que tipo de questionamentos, eu não sei que tipo de socorro os teus filhos estão necessitando, mas eu creio que para qualquer resposta que queiramos, aqui está a tua palavra. Não há nenhum outro homem que tenha o poder de falar aquilo que somente a tua palavra tem o poder de fazer. Então, ó Deus, fale conosco, fale aos corações, fale na alma, no espírito, na mente, no mais profundo, ó Deus. Fala, Senhor, e não te cales nesta noite, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito similar ao texto que nós vimos no último domingo, não é verdade? Quem esteve aqui no último domingo, eu tive o privilégio de ministrar a palavra em Atos 3, do versículo 1 ao versículo 8, falando sobre Pedro e João, que estavam indo ao templo para orar na hora nona, e chegando lá, na Porta Formosa, tinha um coxo, que era coxo desde nascença, né? Ou seja, a deficiência dele era desde nascença. E o coxo pedindo esmola, Pedro, inspirado por Deus, dirigido por Deus, vira para ele e diz: Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E estendendo as mãos, Pedro o levantou. E aquele homem que era coxo, desde o ventre de sua mãe, ele passou a saltar, pular e entrou no templo glorificando a Deus. Então aqui nós vemos uma mensagem muito similar. Aqui nós vemos outros discípulos do Senhor. Nós vemos Paulo, né? Lucas, possivelmente, tanto que ele diz, indo nós à oração, ou seja, aqui ele está se referindo à primeira pessoa do plural, ou seja, nós, Paulo, mais eu e mais alguém, possivelmente Silas, né? Paulo, Silas e Lucas, e nós vemos uma situação muito similar, ou seja, em Atos 3 nós vemos Pedro e João, em Atos 16 nós vemos Paulo e Silas, né? Ambos voltados para fazer aquilo que agradava ao Senhor.
Pedro e João estavam indo ao templo para a oração. Paulo e Silas também estavam indo para a sinagoga, ou seja, ambos estavam indo para fazer a obra, ambos estavam indo para adorar, ambos estavam indo para se conectar um pouco mais com o seu Deus. De igual modo, nós vemos uma similaridade, porque Pedro e João, Pedro propriamente dito, regido pelo Espírito Santo, libera uma palavra sobre a vida daquele coxo, e aquele coxo ele é liberto e começa a andar. De igual modo, nessa passagem, Paulo, regido pelo Espírito Santo, também libera uma palavra sobre a vida desta menina que estava possuída por um espírito de adivinhação, e essa menina foi liberta. Então aqui nós estamos vendo dois cenários, pessoas diferentes, épocas diferentes, cidades diferentes, contextos diferentes, mas a atuação de Deus é a mesma, de liberar o poder sobre os seus filhos, dando a eles autoridade para fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus fez e podendo fazer ainda mais como Ele nos prometeu. E o interessante é que em Atos 3, Pedro e João, Pedro libera uma palavra e libera uma cura, né? Ou seja, uma libertação de uma cura física. Já aqui nós vemos uma cura espiritual. A menina ela era possessa por um espírito de adivinhação. Deus está falando para mim, Deus está falando para você. A autoridade que eu libero sobre a sua vida não é apenas setorial, ela abrange a todos os setores. Não importa se é físico, se é espiritual, se é financeiro, se é fraternal, eu estou te dando autoridade para que você se utilize dela e milagres possam acontecer ao seu redor. Ou seja, o poder do Senhor sobre nossas vidas, ele não é restrito apenas a curas físicas, não, também espiritual. O poder do Senhor não é restrito em nossas vidas apenas para libertações espirituais, não, também físicas. Nós precisamos entender que a autoridade que o Senhor dá para nós, ela é ilimitada. Independente da situação que nós estejamos passando, Deus, em graça e misericórdia, Ele liberou uma autoridade, foi uma promessa. Como eu mencionei no domingo, foi a conclusão de uma promessa que o próprio Senhor Jesus fez a Pedro e João, estendendo assim para todos os discípulos. Quem é discípulo do Senhor aqui nessa noite? Aleluias! O que eu estou querendo dizer? As mesmas promessas que o Senhor fez para Pedro e João, as mesmas promessas de que Paulo e Silas e todos os outros tomaram posse, eu e você também podemos tomar, porque a promessa não foi temporal, foi atemporal, porque o nosso Deus ele não muda, ele é imutável. O mesmo Deus que liberou autoridade sobre Pedro e João, o mesmo Deus que liberou autoridade sobre Paulo e Silas, é o mesmo Deus que está liberando autoridade sobre a minha e sobre a sua vida nesta noite. Só que infelizmente muitos de nós não sabemos utilizar essa autoridade. Nós vemos que em ambos os contextos, nós vemos que em nenhum momento eles foram orar para pedir um direcionamento a Deus. A gente não vê Pedro em Atos 3 falando: Senhor, o que eu devo fazer nesta situação? Não, Pedro simplesmente olhou para aquele coxo e falou: olhe para nós, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro então estendeu as mãos e o levantou. Aqui nós também não vemos Paulo pedindo uma orientação ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Paulo simplesmente se utilizou da autoridade que ele já tinha através do Espírito e liberou uma palavra de libertação sobre a vida daquela menina. Deus está falando: o que está faltando na sua vida é apenas tomar posse da autoridade que eu já te dei. Aleluias! Muitas pessoas estão deixando de viver milagres porque não estão sabendo manusear a autoridade espiritual que Deus já tem dado. Senhor, o que está faltando? Senhor, o que eu devo fazer? Deus está falando: apenas posicione-se e utilize da autoridade que eu já te dei. A palavra do Senhor diz que o que está ligado na terra está ligado no...
no céu. Deus está falando, eu já disse isso aqui certa vez, os céus, eles estão prontos para reagir à sua ação, e a sua ação é justamente tomar posse da autoridade e começar a liberar a palavra. Libere a palavra. Mas vamos ao texto. A palavra do Senhor diz assim no versículo 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui fica claro que essa menina ela era possuída sobre a conscientização de alguns homens que eram superiores religiosamente, e eles mantinham esse espírito. A palavra está muito clara para mim, eu acredito que para vocês, né? Essa menina, ela tinha um espírito de adivinhação, só que ali ninguém impunha as mãos para libertar. Por quê? Porque dava lucro. Ninguém ali liberava uma palavra de libertação. Por quê? Porque dava lucro. Ninguém se preocupava com a felicidade, com a paz, com a tranquilidade daquela menina. Eles estavam justamente interessados no lucro que ela dava, independente da situação a qual ela se encontrava. E é isso que a gente vê muitas das vezes na igreja de uma maneira geral. São líderes que deixam você permanecer nos problemas para que justamente eles continuem a ter lucros. Isso a gente vê em muitas igrejas. Você vai em busca de uma libertação e eles simplesmente fazem a manutenção dos seus problemas. Eles fazem a manutenção dos seus pecados. Eles fazem a manutenção da sua má conduta. Por quê? Porque uma vez não contrariado, uma vez não questionado, uma vez não corrigido, você fica, e você ficando, você traz lucro. Mas eu louvo a Deus, porque em Duque de Caxias existe uma igreja chamada Igreja Casa de Oração Nova Aliança, aleluia. E eu não estou puxando o saco não, meus irmãos. Talvez vocês possam dizer: está puxando o saco, é pastor, está querendo fazer graça na frente das pastoras. Não, muito pelo contrário. Mas aqui verdadeiramente nós vemos as pastoras, os líderes cuidando, tratando, independente de dar lucro ou não. Lucro é consequência de uma mente mudada, moldada pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos homens justamente deixando com que ela permanecesse naquela situação por conta do lucro. Versículo 17: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus? São servos do Deus? Aleluias. Essa menina está falando alguma mentira? Não. Está fraco, eu vou repetir novamente. Essa menina está falando alguma mentira? Não. Então talvez você possa me perguntar: então por que Paulo se perturbou? Porque muitas das vezes a gente pode falar a verdade, mas dependendo do tom que a gente fale, a gente acaba perdendo a razão. Tudo é o tom, tudo é a maneira. Aqui essa menina, possuída pelo Espírito, ele estava falando uma grande verdade. Eles estavam verdadeiramente anunciando, eles eram servos do Deus Altíssimo. Só que com certeza ela estava falando no tom de deboche. Ela estava falando num tom de intriga. Ela estava querendo falar num tom de, de exposição, de uma maneira negativa. Então aqui ela ficava falando: esses homens que estão anunciando, eles são servos do Deus Altíssimo. Então entenda que, embora ela estivesse falando a verdade, mas o tom com o qual ela estava falando não agradou em nada a Paulo, incomodava Paulo constantemente. E no versículo 18 diz assim: e isto fez ela por muitos, muitos dias. Quando a gente vê qualquer tipo de menção a tempo na Bíblia, literalmente isso aponta para o tempo. Aqui a palavra não fala se foi por semanas, aqui a palavra não fala se foi por meses, aqui a palavra diz que foi por dias.
Então isso deixa a nossa mente à vontade para pensar que pode ter sido 2 dias, 3 dias, pode ter sido 40 dias, pode ter sido 3 meses, pode ter sido 1 ano, eu não sei, mas aqui a palavra diz que constantemente essa menina vinha atrás de Paulo e Silas, dizendo que eles, que eram servos do Senhor, estavam anunciando a salvação, até que Paulo, perturbado, voltou-se ao Espírito, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Obrigado, minha irmã. Meus irmãos, a palavra é muito clara. Como eu já mencionei aqui, Paulo, ele não foi orar para pedir autorização. Paulo, ele já estava ciente da autoridade espiritual que ele já exercia em Deus. Aqui, a palavra diz que Paulo ficou incomodado, ou seja, ele ficou perturbado com aquela situação. Acredito eu que ainda que ela estivesse falando a verdade, talvez em algum momento ele estivesse se sentindo até envergonhado. E isso é o que acontece comigo, isso é o que acontece com a nossa irmã Lucília, isso é o que acontece com a nossa irmã Raquel, com os demais irmãos aqui presentes. São situações das quais muitas pessoas zombam de nós, são situações das quais muitas pessoas nos humilham, são situações das quais muitas das vezes as pessoas querem fazer com que nós estejamos escravizados em conceitos, mas hoje, pela graça e pela misericórdia, Deus está falando: eu estou te dando autoridade para repreender. Repreender o que? Repreender a bagunça que está na tua casa, repreender a bagunça que está no teu trabalho, repreender a bagunça que está na sua mente, repreender a bagunça que está no seu coração, repreender a bagunça que está na sua saúde. Deus está te dando autoridade para que você possa se levantar e repreender no nome de Jesus de Nazaré. Aleluias! Você vem para a igreja às quartas como hoje, você vem para a igreja aos domingos, você assiste algumas lives, não só daqui, mas de outras igrejas, e você consome, mas você não vive. A palavra do Senhor diz em Tiago que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes. Então não adianta eu estar aqui às quartas-feiras, não adianta eu estar aqui aos domingos, receber palavras como essa, como tem sido ministrada ao decorrer de todos esses meses, e não vivenciar o que tem sido pregado sobre este púlpito. Daí você entra janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim sucessivamente. Estamos em dezembro e você não vê a sua vida mudando. Por quê? Falta de palavra? Não, falta de posicionamento. Falta exatamente de entendimento que Deus já entregou a autoridade nas suas mãos, mas eu sou um mero colaborador. Não importa, Deus já te deu autoridade. Mas eu sou um mero diácono. Não importa, Deus já te deu autoridade. Eu não tenho nenhum cargo, eu só faço parte ali da recepção. A palavra está dizendo: Deus já te deu autoridade. Cabe a você saber manuseá-la. Então aproveite essa autoridade. A autoridade faz toda a diferença. Deus, ele nos deu autoridade justamente para que nós tivéssemos um destaque no mundo. Talvez você pense que Deus nos deu autoridade para nós sermos melhores. Não, Deus nos deu autoridade para que nós possamos ser um destaque no mundo. Como assim um destaque? Quando Deus me dá autoridade, isso significa que Ele não quer atuar apenas na minha vida, Ele quer atuar através da minha vida. Quando Deus é movido pelo Espírito Santo, quando Deus ele atua na minha vida com cura, Ele não quer apenas me curar, Ele quer que através de mim a cura chegue em outras pessoas. Quando Deus abre uma porta de emprego sobre a minha vida, Deus não quer apenas que a porta abra para a minha vida, Deus quer que através da minha vida a porta se abra para outras pessoas. Quando Deus me liberta, Ele não quer apenas que eu me liberte, Ele quer que outras pessoas sejam libertas através da minha vida.
Nós precisamos ser canais entre o céu e a terra, mas nós só seremos canais entre os céus e a terra quando nós tivermos a consciência da autoridade que Deus está nos dando. Autoridade essa que você vê, já mencionei aqui, mas vale muito ressaltar, em Ezequiel 37. Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel até o vale de ossos secos e libera autoridade sobre a vida de Ezequiel. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos reviver? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E o meu problema, o seu problema, é dizer para o Senhor que Ele sabe. E verdadeiramente Deus sabe. Só que nós é que não sabemos a autoridade que Ele já nos deu. Quando Deus fala: Ezequiel, pode esses homens reviver? É Deus falando: Ezequiel, não precisa nem me responder, começa a abrir a tua boca e já libera. E já libera, porque os céus já estão prontos para justamente agir a teu favor. Então libera a palavra, mas libere a palavra dirigido pelo Espírito Santo. Libere a palavra guiado pelo Espírito Santo. Hoje em dia o que a gente muito vê aí nas igrejas são pastores, são missionários, são missionárias, não que seja uma crítica, mas sim um alerta, justamente profetizando, e profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua vida financeira, profetiza sobre a sua saúde, profetiza sobre o seu relacionamento, e nada muda. Por quê? Porque na verdade a profecia não veio dos céus, veio do próprio coração, do seu achismo. Porque quando a palavra vem dos céus, a gente vê o resultado imediato. Quando nós estamos munidos da autoridade dos céus, que liberamos uma palavra, os céus agem de uma maneira expressa sobre aquela situação. Nós precisamos usufruir da autoridade que Deus nos deu. Então aqui a gente vê uma outra similaridade, quando Paulo diz: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E lá em Atos 3:4 a gente vê que Pedro, ele também se utilizou do nome de Jesus para justamente levar a cura àquele coxo. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, discípulo que é discípulo, independente da situação, ele sempre vai colocar a honra e a glória para Deus. A honra não é de Pedro, a honra não é de Paulo, a honra não é de João, a honra não é minha, a honra não é da nossa irmã Raquel, a honra não é da Jéssica, a honra é de Deus. Não importa o tamanho das maravilhas que Deus possa fazer em nossas vidas ou através das nossas vidas, a honra será sempre de Deus. Sempre de Deus. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração, acredito que esteja muito clara, é sobre posicionamento. É sobre justamente estarmos conscientes da autoridade que o Senhor já entregou nas minhas mãos e nas suas mãos. Quando alguém tem autoridade, ela não precisa nem de autorização, porque ela já é uma autoridade, ela já tem autorização para aquilo. Por exemplo, se eu sou um visitante hoje aqui na igreja, eu não posso subir no gabinete diretamente para falar com a pastora, sem que eu tenha uma autorização, sem que eu tenha um aviso prévio. Mas hoje, não apenas eu como vocês, nós já temos uma mera autoridade para chegar ali, bater, com licença, pastora Lúcia, posso falar com você, com a senhora? E entrar para poder falar com ela. Ou seja, a autoridade, ela também é resultado de intimidade. Só que muitas pessoas querem a autoridade sem ter intimidade. Então aqui Deus está chamando a minha e a sua atenção. Sabe por quê que o mundo, sabe por quê que os céus não estão te obedecendo, não estão te respeitando, não estão reagindo a teu favor? Porque você até está liberando, mas com uma autoridade falsa. Porque autoridade sem intimidade é abuso. Deus está falando, tem muita gente hoje abusada espiritualmente.
não estão autorizadas, elas estão agindo de maneira abusiva no mundo espiritual. Deus não está autorizando, Deus não está falando, Deus não está revelando, mas a pessoa fala em nome de Jesus, eu estou vendo, isso que vai acontecer, é aquilo, e parará, e pereré, e assim sucessivamente. Deus está falando, se você quer ter uma autoridade espiritual, se você quer justamente manusear essa autoridade que eu sim liberei sobre a sua vida, tenha intimidade. Somente tendo intimidade você vai conhecer. Somente tendo intimidade você vai saber da proporção. Somente tendo intimidade você vai saber até onde você pode ir ou não. Somente tendo intimidade. A segunda Reis, se não me engano, eu não vou falar referências porque eu deixei meu tablet em casa na correria, mas segunda Reis a gente vê o cenário de Eliseu e a sunamita, né? A sunamita vai lá atrás de Eliseu, aquela viúva dos filhos, que os credores vão lá para justamente pegar os seus filhos, porque ela está em dívida. Ela vai até ao encontro de Eliseu, e Eliseu diz: o que você tem em casa? Eu só tenho uma botija de azeite. E Eliseu vira e diz: então vai, pega com as suas amigas, com as suas vizinhas, com os seus conhecidos, diversas outras botijas, vasos, recipientes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no teu quarto com teu filho, com os teus filhos, fecha a porta e comece a derramar a botija, porque não vai faltar, vai ser tanto que você será capaz de viver através da fartura que vai ter. Veja que aqui a gente não vê Eliseu indo orar para pedir um direcionamento. O direcionamento já estava sobre a vida de Eliseu. Quando nós temos intimidade, nós já estamos conectados com Deus. Nós já sabemos exatamente o que fazer, porque o Espírito já vai revelando. Consegue ver como uma coisa encaixa na outra? Eu não posso ter autoridade sem intimidade. Eu não tenho como ter intimidade se eu não me conecto aos céus. É como se fosse um jogo de dominó, aquilo que a gente vai colocando um atrás do outro, a gente dá aí vai levando para as outras peças. Assim no mundo espiritual, Deus está falando, tem tanta coisa ruim, infelizmente, acontecendo sobre a vida dos meus filhos, à toa. Por quê? Porque eu já liberei a autoridade espiritual. Só que ao invés deles liberarem a palavra e se posicionarem, estão chorando, estão se lamentando, estão fazendo manha. Está na hora de se levantar e liberar a palavra, se utilizar da autoridade que Deus nos deu através da intimidade. Intimidade essa que é derivada de uma busca, uma constante conexão com os céus. Quem está entendendo essa palavra, meus irmãos? Aleluias, glória ao nome do Senhor. E aí eu te pergunto, quem pediu para Eliseu orientar a essa viúva que fizesse tal ato? Humanamente, ninguém, mas ele obteve o direcionamento dos céus. Se você ainda não está obtendo o direcionamento dos céus, peça ao Senhor. Fala: Senhor, eu tenho sido tão limitado, eu não tenho ouvido a sua voz, eu não tenho conseguido ser guiado pelo Espírito. Senhor, molda o meu caráter, molda o meu coração, molda o meu espírito, porque eu quero ser uma pessoa totalmente regida, guiada pelo teu Espírito, pela tua palavra, pela tua vontade. Somente desta forma é que nós teremos a possibilidade de justamente andarmos num nível espiritual superior. Para mostrar poder? Não. Porque no cristianismo, quanto mais você sobe, aí você mais tem que descer. Quanto mais você vai tendo destaque, é aí que você mais tem que desaparecer, para que ele cresça, para que somente ele seja reconhecido, para que somente ele seja glorificado, para que somente ele seja exaltado, enaltecido e engrandecido em nossas vidas. Enquanto nós não tivermos essa conscientização, tudo vai dar errado.
Se eu estou aqui hoje é pela graça e pela misericórdia, que a palavra apareça antes do Joey. O Joey é um mero pregador como qualquer um outro que se posicionar aqui em cima, que se esforçar, que estudar, que se dedicar para justamente trazer uma palavra à noiva do Senhor. Então o valor não está exatamente em quem prega, o valor está na palavra pregada. O valor não está no intercessor, o valor está na intercessão que ele faz. O valor não está no ministro de louvor, o valor está no louvor que ele toca o coração de Deus. Então nós precisamos entender que nós somos meros canais entre os céus e a terra, entre a terra e os céus. E nós precisamos sim usufruir dessa autoridade. A gente precisa parar de chorar, a gente precisa parar de nos lamentarmos e justamente fazer por onde, pedir o direcionamento, pedir que o Senhor nos guie, pedir que o Senhor nos estruture, para que no momento certo a gente já tenha autoridade para agir. Eu tenho falado muito isso aqui ultimamente, e como eu já mencionei antes, vale a pena reforçar. Jesus na primeira tempestade, Jesus está dormindo, vem a tempestade, o barco começa a balançar a ponto de quase virar, os discípulos ficam desesperados, acordam Jesus e falam: mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus levanta, acalma o mar, acalma o vento, e ainda vira para eles e diz: homens de pouca fé. E eles começam a se perguntar: quem é esse que tem autoridade para acalmar o mar, para acalmar o vento? Entenda que como discípulos nós precisamos ser cópias de Jesus. Como discípulo, nós precisamos estar no mesmo formato de Jesus. Não é à toa que Ele mesmo disse: as obras que eu faço, vocês também farão, e obras ainda maiores. E você pode me perguntar: mas por que eu não faço? Porque falta autoridade. E por que falta autoridade? Porque falta intimidade. E por que falta intimidade? Porque está faltando relacionamento. Hoje Deus está nos despertando, Deus está falando: nós já estamos em dezembro, e você não viu nada acontecer na sua vida, mas ainda dá tempo. Se você se posicionar, se você justamente ter a conscientização da autoridade que eu coloquei nas suas mãos, você vai ver que tudo vai mudar. Joey, então isso significa que se eu tiver autoridade espiritual, eu vou falar que a porta se abra e a porta vai se abrir? Não. Você mesmo com autoridade espiritual, pode ser que a porta se mantenha fechada. Porque independente de você ter autoridade espiritual, nós estamos sobre a vontade de Deus. Mas portando uma autoridade espiritual, veja bem, a autoridade espiritual, ela é vertente de uma intimidade. Quando você é íntimo de Deus, você é consolado, você é confortado, você é fortalecido. Então ainda que quando você libere uma palavra, aquilo que você tanto precisa não acontece, mas Ele te dá forças, Ele te estrutura para que você se mantenha de pé até que as portas se abram. Lembra do que aconteceu com Jesus no Getsemane? Senhor, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Até que então dos céus veio um anjo que o fortalecia. Ou seja, não houve resposta. Jesus tinha autoridade, mas naquele momento, por mais que ele tivesse acesso aos céus, por mais que ele tivesse acesso ao Pai, por mais que ele tivesse autoridade no mundo espiritual, tendo todos os anjos aos seus pés, mas ali ele foi limitado. Por quê? Porque havia a vontade do Pai. Então eu preciso deixar muito claro que Deus, Ele está te dando autoridade espiritual, derivada de uma intimidade, derivada de um relacionamento. Mas nós precisamos entender que, sobretudo, existe a vontade, o tempo e a maneira de Deus.
Então, se eu libero uma palavra e eu não vejo o resultado, não é que Deus não tenha poder, não é que Deus não tenha me dado autoridade, é porque ainda não há o tempo, não chegou o tempo de Deus. Mas se o tempo ainda não chegou, precisamos louvar, porque o fortalecimento veio. O fortalecimento veio. Não é à toa que eu estou de pé, não é à toa que vocês estão de pé. Muitas coisas que gostaríamos que acontecesse ainda não aconteceu, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos mantido de pé. A tempestade está soprando, mas Deus tem mantido a gente na raiz. Não é verdade? O furacão está girando a ponto de deixar a gente tonto, mas Deus tem sustentado. Então que nesta noite o louvor pode se preparar, que nesta noite vocês possam ir para casa pensando: Senhor, me faça entender como está a minha vida. Será que verdadeiramente eu tenho usufruído desta autoridade? Será que me falta autoridade para repreender demônios, para repreender doenças, para repreender as hostes do inimigo? Se está faltando autoridade, significa que falta intimidade. Se está faltando intimidade, está faltando relacionamento. Então Deus está chamando a minha atenção e a atenção de todos vocês. Os céus estão ao dispor de todos nós. Os céus estão ao dispor do pastor Joey porque ele é pastor. Não, os céus, eles estão ao dispor de todos nós. Ao meu dispor, ao dispor do Rafael, do Ângelo, do Anderson, do Felipe, da Liliane, ao dispor das pastoras, do Wesley, ao dispor de todos nós. Nós só precisamos entender que nós precisamos nos posicionarmos para exercermos a autoridade que Ele nos deu. Amém? Que Deus seja glorificado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.